Olá, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 6 da nossa jornada pela Bibliologia. É sempre uma alegria tê-los conosco nessa busca pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos que têm acompanhado e participado ativamente do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, convido-o a fazer parte da nossa comunidade. Lembre-se, o empenho e a dedicação são chaves fundamentais para o sucesso nesta caminhada com Cristo. Hoje, mergulharemos em temas fascinantes que exploram as raízes e impactos das Escrituras. Antes de prosseguirmos, quero incentivar a todos a se engajarem no diálogo. Comentem, compartilhem suas reflexões e dúvidas. Este é um espaço de aprendizado mútuo. Além disso, não deixem de explorar os outros temas disponíveis em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos que certamente enriquecerão sua jornada espiritual. Sem mais delongas, desejo a todos uma excelente aula. Que este encontro seja profundo e inspirador. Aproveitem cada momento e sigam até o final. Se há algo que aprendi nessa jornada, é que a perseverança nos leva a descobertas incríveis. Boa aula a todos e que este capítulo seja fonte de bênçãos em suas vidas. Explorando a Bibliologia. Ao abrir as páginas deste capítulo, convido você a embarcar em uma jornada fascinante através das raízes e impactos das Escrituras Sagradas. Nesta exploração da Bibliologia, desvendaremos os mistérios que envolvem a Bíblia, esse livro que transcende o tempo e continua a moldar vidas e culturas. Imagine-se diante de uma Bíblia aberta, suas palavras antigas e atemporais ecoando através dos séculos. Cada página, cada verso, contém uma história, uma sabedoria e uma mensagem que atravessou gerações. Esta não é apenas uma leitura, é uma imersão nas raízes profundas que sustentam a fé de muitos. Ao desbravar este capítulo, iremos além do simples entendimento superficial. Vamos mergulhar nas divisões do Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos escritos. Descobriremos como Josias, em seu reinado, trouxe reformas religiosas significativas, resgatando a importância da lei e das escrituras para o povo. E não pararemos por aí. Juntos, exploraremos os tesouros escondidos, os livros perdidos da Bíblia, e as descobertas arqueológicas que trouxeram à luz parte do nosso patrimônio espiritual. Veremos como a transmissão das escrituras evoluiu, desde os antigos rolos de papiro até a era digital, mantendo viva a chama da mensagem divina. Mergulharemos também no Novo Testamento, compreendendo sua estrutura e a diferença entre os evangelhos. Desvendaremos o mistério dos evangelhos apócrifos e exploraremos o delicado processo de formação do cânon, que definiu quais livros fariam parte da Bíblia. À medida que avançamos, examinaremos o impacto profundo que a Bíblia teve na cultura e na sociedade. Da arte à música, da ética à justiça, a influência é vasta e duradoura. Além disso, desvendaremos as medidas e estatísticas curiosas presentes nas Escrituras, compreendendo o contexto econômico e cultural da época. Mas esta jornada não será apenas uma exploração histórica. A Bíblia também dialoga com a ciência e a ética, apresentando uma harmonia entre fé e conhecimento. Discutiremos como seus princípios éticos continuam relevantes, enfrentando desafios contemporâneos e inspirando uma vida de virtude. Contudo, não podemos ignorar os desafios e críticas que a Bíblia enfrenta. Abordaremos algumas das críticas comuns, oferecendo respostas teológicas e históricas, promovendo uma reflexão sobre a diversidade de interpretações que enriquecem nossa compreensão. Ao chegarmos à conclusão desta jornada, recapitularemos os principais pontos e lançaremos um olhar para o futuro. Este não é apenas um capítulo, mas uma etapa em nossa busca contínua de compreensão e aplicação das Escrituras na vida diária. Agradeço por nos acompanhar nesta exploração, e espero que esta jornada pela Bibliologia seja enriquecedora e inspiradora. Antigo Testamento, Fundamentos da Fé. Ao mergulhar nos tesouros do Antigo Testamento, somos imersos em uma riqueza espiritual que serve como alicerce para a fé que nutrimos hoje. Permita-me conduzi-lo por uma jornada, desvendando os fundamentos dessa parte vital das Escrituras Sagradas. A importância do Antigo Testamento vai além de simplesmente preceder o Novo, é a base sobre a qual a narrativa bíblica se constrói. Cada palavra, cada comando, revela não apenas a história de um povo, mas os princípios divinos que transcendem o tempo.
Ao compreendermos sua importância, abrimos as portas para uma compreensão mais profunda da mensagem de Deus. Este segmento das Escrituras é habilmente dividido em 3 seções principais: a lei, os profetas e os escritos. A lei, apresentada nos primeiros 5 livros, não é apenas um código de conduta, mas um pacto divino que moldou a identidade do povo de Israel. Os profetas, por sua vez, ecoam as vozes divinas, apontando para o futuro e chamando à fidelidade. E nos escritos, encontramos uma miscelânea de sabedoria, poesia e narrativas que complementam e enriquecem a compreensão total. Ao folhearmos as páginas do Antigo Testamento, viajamos no tempo. Desde a criação do mundo até os eventos épicos do Êxodo, a monarquia de Davi e Salomão, até os tempos turbulentos dos profetas e a deportação para a Babilônia, cada página carrega consigo uma história de triunfos, tragédias e, acima de tudo, da fidelidade inabalável de Deus. Na visão histórica, testemunhamos a aliança feita com Abraão, o êxodo libertador do povo de Israel, e a entrega solene da lei no Monte Sinai. A construção do templo em Jerusalém brilha como um marco, enquanto os profetas, como Isaías e Jeremias, clamam por justiça e retorno à fé verdadeira. Esta é uma tapeçaria complexa de eventos e ensinamentos que moldaram não apenas uma nação, mas a espiritualidade de milhões. Cada divisão, cada história, contribui para a compreensão mais completa da mensagem divina, oferecendo-nos um vislumbre do relacionamento entre Deus e a humanidade ao longo dos séculos. Ao compreendermos o Antigo Testamento, não apenas absorvemos conhecimento histórico, mas nos conectamos a uma tradição que continua a impactar nossas vidas diárias. É mais do que uma história antiga, é a narrativa da fé, da promessa e da redenção que ressoa até os dias de hoje. Este é o coração do nosso entendimento espiritual, uma fundação sólida que sustenta a jornada da fé cristã. Josias, reformas religiosas no Antigo Israel. Permita-me guiá-lo por um capítulo fascinante da história de Israel, marcado pelo reinado notável de Josias. Em meio a um período de tumulto, este rei jovem e decidido emergiu como um farol de mudança, trazendo reformas religiosas que ecoariam através dos séculos. No cenário turbulento do reino de Judá, Josias ascendeu ao trono em uma época de decadência espiritual e desvio da verdadeira adoração. Seu reinado, embora iniciado em tenra idade, foi impregnado de uma determinação incomum de restaurar a fé e a pureza religiosa. As reformas religiosas lideradas por Josias foram mais do que uma simples mudança de rituais, representaram um redescobrimento profundo da lei de Moisés. Imagine o impacto emocionante de encontrar os antigos rolos da lei durante a restauração do templo. Foi um momento de revelação, uma redescoberta das verdades fundamentais que haviam moldado a identidade do povo de Israel. Ao se deparar com as palavras da lei, Josias não hesitou em responder. Seu coração ardeu com zelo pela correção e renovação espiritual. Ele removeu os ídolos e objetos de adoração falsa que haviam se infiltrado no culto, restaurando a adoração ao Deus verdadeiro. Josias não apenas quebrou os altares pagãos, mas também eliminou sacerdotes idólatras, purificando a terra de Judá. O impacto dessas reformas transcendeu seu reinado. Josias foi um guardião dedicado das Escrituras, empenhando-se na preservação das verdades divinas. Sua influência reverberou através das gerações, deixando um legado de fidelidade a Deus e comprometimento com a verdade. Imaginemos o cenário: as Escrituras, há muito perdidas e esquecidas, emergindo da escuridão para iluminar mais uma vez a jornada espiritual do povo. Essa redescoberta não apenas trouxe uma renovação imediata, mas lançou as bases para um retorno duradouro à adoração genuína. A história de Josias nos lembra da importância de reviver continuamente nossa fé, de redescobrir as verdades eternas que, por vezes, podem se perder nas complexidades da vida. Sua coragem e comprometimento servem como um desafio para cada um de nós, convidando-nos a examinar nossos próprios corações e a buscar, de maneira inabalável, a verdade que transforma vidas. Tesouros escondidos, livros perdidos da Bíblia. Em nossa jornada pela bibliologia, mergulhamos agora em um fascinante capítulo sobre os livros perdidos da Bíblia. Imagine, por um momento, a riqueza de conhecimento que foi perdida no curso do tempo, apenas para ser redescoberta por olhos curiosos e mãos dedicadas. A lista de livros perdidos é como um enigma que desafia nossa compreensão convencional da Bíblia.
Entre eles, encontramos obras como o Livro de Enoque, cujas visões cósmicas expandem nossas perspectivas espirituais, e os livros dos Macabeus, que narram eventos históricos cruciais. As descobertas arqueológicas desempenham um papel vital nessa busca pelos tesouros perdidos. Imagine arqueólogos empolgados desenterrando pergaminhos antigos, revelando verdades esquecidas por séculos. Essas descobertas não são apenas curiosidades históricas, mas elos perdidos que conectam nosso presente ao passado distante. Alguns dos manuscritos encontrados em locais como Qumran e Nag Hammadi oferecem insights profundos sobre a diversidade de pensamento e crença na época em que foram escritos. Eles nos desafiam a considerar a riqueza e a complexidade da tradição religiosa que moldou as Escrituras. Mas qual é o significado de tudo isso para a compreensão da fé? Esses livros perdidos não apenas enriquecem nossa compreensão do contexto histórico e cultural em que as Escrituras foram formadas, mas também nos convidam a refletir sobre a natureza dinâmica da revelação divina. Ao explorar esses tesouros escondidos, somos lembrados de que a busca pela verdade é uma jornada constante. A Bíblia, longe de ser um livro estático, é uma tapeçaria em constante evolução, revelando novos padrões à medida que desvendamos os mistérios do passado. Que essa exploração dos livros perdidos nos inspire a abraçar a complexidade e a riqueza da nossa herança espiritual. À medida que desenterramos esses tesouros esquecidos, somos convidados a mergulhar mais profundamente na narrativa da fé, apreciando a diversidade de vozes que contribuíram para a formação da nossa compreensão espiritual. Do papiro à impressão digital. Nesta parte fascinante da nossa exploração da bibliologia, vou guiá-lo pela evolução notável na transmissão das escrituras ao longo dos séculos. Imagine-se nos tempos antigos, em que rolos de papiro eram preciosas testemunhas da palavra, passadas de geração em geração com zelo e reverência. Os meios tradicionais de transmissão, como manuscritos meticulosamente copiados à mão, eram laboriosos, mas essenciais para preservar a integridade das escrituras. Cada cópia era uma obra de devoção e paciência, moldando a maneira como as pessoas interagiam com a palavra. Então, surge um marco revolucionário, a invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg. Este evento transformador não apenas revolucionou a produção de livros, mas também democratizou o acesso à Bíblia. Pela primeira vez, as escrituras podiam ser reproduzidas em massa, alcançando um público mais amplo e diversificado. A chegada da impressão não apenas acelerou a disseminação das escrituras, mas também desempenhou um papel vital na reforma protestante. As traduções da Bíblia para idiomas vernáculos permitiram que as pessoas lessem e interpretassem as escrituras por si mesmas, alterando o panorama da fé e da adoração. Avançando no tempo, testemunhamos a adaptação às tecnologias modernas. A Bíblia, uma vez registrada em papiro e papel, agora reside em dispositivos digitais. A disseminação das escrituras ocorre instantaneamente, atravessando fronteiras e idiomas com o toque de um botão. Essa evolução na transmissão não apenas facilitou o acesso, mas também levanta questões sobre como preservamos a sacralidade das escrituras em um mundo cada vez mais digital. Mesmo enquanto abraçamos a conveniência da tecnologia, é crucial refletir sobre como mantemos a reverência e a profundidade da experiência espiritual ao nos envolvermos com as escrituras em novos meios. Assim, de rolos de papiro a páginas impressas e agora ao toque digital, a jornada da Bíblia através dos tempos é uma história de adaptação, transformação e, acima de tudo, continuidade na transmissão da mensagem divina. Novo Testamento, Boas Novas da Salvação. Ao explorarmos as páginas iluminadas do Novo Testamento, somos imersos nas boas novas que moldaram e continuam a moldar a fé cristã. Permita-me guiá-lo por este tesouro sagrado, desvendando sua composição e estrutura, revelando a riqueza única dos evangelhos, e mergulhando nas profundezas dos Atos dos Apóstolos e das Epístolas. O Novo Testamento é uma sinfonia divinamente orquestrada de textos que testemunham a vida, o ministério e o sacrifício redentor de Jesus Cristo. Composto por 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um oferece uma perspectiva única da vida e dos ensinamentos do Filho de Deus. Da genealogia em Mateus à proclamação do Verbo em João, cada evangelho se entrelaça para pintar um retrato completo do Messias. Ao nos aprofundarmos, percebemos nuances distintas entre os evangelhos. Mateus,
enfocando a realeza messiânica, destaca o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Marcos, com sua narrativa dinâmica, enfatiza a ação imediata de Jesus. Lucas, o evangelista detalhista, apresenta uma visão compassiva e universal. João, com sua profundidade teológica, revela a divindade de Cristo. Os Atos dos Apóstolos, continuando a narrativa, descrevem o impacto do Espírito Santo na formação da igreja primitiva. A história se desdobra em viagens missionárias, milagres e desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Cristo. As epístolas, verdadeiros tesouros de sabedoria, oferecem orientação prática e doutrinária às comunidades cristãs. Das cartas pastorais de Paulo às cartas amorosas de João, cada palavra ressoa com a mensagem central da salvação em Cristo. Esta jornada pelo Novo Testamento não é apenas uma exploração textual, mas uma busca pela essência da fé cristã. Ao compreendermos a composição, a diversidade e a profundidade desses escritos inspirados, somos convidados a mergulhar mais fundo na riqueza das boas novas que ecoam através dos séculos. Evangelhos apócrifos e a formação do cânon. Ao explorarmos os meandros da história cristã, deparamo-nos com os Evangelhos apócrifos, uma coleção intrigante de escritos que, embora não tenham sido incluídos no cânon oficial, desempenharam um papel significativo na formação da fé. Permita-me conduzi-lo por esse caminho fascinante, revelando a natureza desses evangelhos, o meticuloso processo de seleção para o cânon e a importância histórica e teológica que carregam. Os evangelhos apócrifos são uma série de textos que abordam narrativas sobre a vida de Jesus, alguns escritos nos primeiros séculos da era cristã. Eles oferecem visões alternativas, e por vezes, especulativas sobre eventos e ensinamentos relacionados a Cristo. Embora ricos em conteúdo, esses evangelhos foram excluídos do cânon oficial devido a critérios específicos estabelecidos pela comunidade cristã primitiva. O processo de seleção para o cânon foi meticuloso, guiado por critérios como a apostolicidade, a ortodoxia e a aceitação pela comunidade cristã. Os líderes da igreja primitiva, em concílios e discussões, discerniram quais escritos eram considerados divinamente inspirados e, portanto, dignos de integrar as Sagradas Escrituras. Esse processo, embora desafiador, foi fundamental para estabelecer a base doutrinária e narrativa que moldou a teologia cristã. A importância histórica e teológica dos evangelhos apócrifos reside na compreensão mais ampla das diversas correntes de pensamento dentro do cristianismo primitivo. Eles oferecem insights sobre as crenças e debates da época, contribuindo para a riqueza da tradição cristã. Embora não façam parte do cânon, esses escritos têm um valor intrínseco para os estudiosos e os curiosos, pois nos permitem vislumbrar as complexidades do desenvolvimento da fé. Assim, ao mergulharmos nos evangelhos apócrifos, somos desafiados a explorar as nuances da história cristã e a apreciar a delicada dança entre a ortodoxia estabelecida e as diversas vozes que, mesmo não canonizadas, ecoam através dos séculos. Bíblia além das igrejas, influência na sociedade. Permita-me guiá-lo por uma jornada fascinante, na qual exploraremos o impacto transcendental da Bíblia, estendendo-se para além dos limites eclesiásticos e imiscuindo-se profundamente na tapeçaria da cultura e sociedade. O título que nos acompanhará nessa trajetória é Bíblia além das igrejas, influência na sociedade. Ao considerarmos o vasto panorama artístico, literário e musical, torna-se inegável a marcante presença da Bíblia como fonte inesgotável de inspiração. Artistas ao longo dos séculos, impelidos pela beleza das escrituras, deram vida às suas expressões criativas. Pinturas, esculturas e composições musicais ecoam com ressonância bíblica, transcendendo barreiras temporais e proporcionando uma conexão única com a espiritualidade. Além do domínio artístico, a Bíblia moldou as letras que compõem a literatura mundial. Suas histórias, parábolas e ensinamentos tornaram-se alicerces para inúmeras narrativas e poesias, desafiando escritores a explorar os temas fundamentais da existência humana. A Bíblia não apenas influenciou, mas também desafiou a ética e a moralidade, lançando sementes que germinaram em contos imortais que ecoam ainda hoje. No âmbito ético e de justiça, a Bíblia serviu como um farol orientador. Seus preceitos e princípios fundamentaram sistemas legais e contribuíram para a compreensão da dignidade humana e dos direitos inalienáveis.
A luta por justiça social, baseada em princípios bíblicos, SOA nas ações de reformadores e defensores dos direitos humanos, delineando um caminho rumo a uma sociedade mais justa e compassiva. Ao refletirmos sobre a cultura contemporânea, percebemos que a Bíblia não é apenas um livro antigo, é uma narrativa viva, imersa em diálogo constante com as questões e desafios do presente. Seus reflexos estão presentes em debates morais, dilemas éticos e na busca pela espiritualidade em um mundo em constante transformação. Assim, ao desvendarmos a influência da Bíblia na sociedade, somos convidados a contemplar não apenas suas palavras, mas também o eco duradouro que ressoa em cada expressão artística, em cada página da literatura e em cada nota musical. A Bíblia, verdadeiramente, vai além das igrejas, entrelaçando-se com a própria essência da cultura e sociedade que moldou e continua a moldar. Compreendendo as medidas bíblicas. Neste trecho fascinante da nossa jornada pelo universo bíblico, mergulharemos nas intricadas nuances das medidas mencionadas no Novo Testamento, desvendando não apenas sua dimensão literal, mas também seu significado econômico e cultural. O título que nos guiará nessa exploração é Compreendendo as Medidas Bíblicas. Ao folhearmos as páginas do Novo Testamento, deparamos-nos com moedas e medidas que, à primeira vista, podem parecer simples detalhes históricos. Contudo, ao examinarmos mais de perto, percebemos que cada menção carrega consigo camadas de significado, refletindo não apenas a economia da época, mas também as práticas culturais que moldavam a vida cotidiana. As moedas, como denários e dracmas, não eram apenas meios de troca, eram símbolos de poder, com implicações profundas nas relações sociais e econômicas. Compreender o valor dessas moedas vai além de uma simples transação financeira, é adentrar nos meandros de uma sociedade que atribuía significados simbólicos a cada unidade monetária. No que diz respeito às medidas, seja o couro de trigo mencionado nas parábolas ou as referências a medidas de líquidos, cada uma carrega consigo uma riqueza de entendimento cultural. O significado econômico de tais medidas vai além da mera quantificação, revela a interseção entre as atividades agrícolas, o comércio e a vida doméstica. Vamos além das palavras e dos números, explorando exemplos práticos que nos transportam para o cenário bíblico. Ao compreendermos o valor de uma moeda, o peso de uma medida e os contextos nos quais são mencionados, somos enriquecidos não apenas com conhecimento histórico, mas também com uma compreensão mais profunda das realidades cotidianas que permeavam as narrativas do Novo Testamento. Assim, ao adentrarmos o universo das medidas bíblicas, somos convidados a não apenas calcular valores, mas a decifrar os códigos culturais e econômicos que ecoam nas entrelinhas do texto sagrado. Prepare-se para uma viagem pela riqueza simbólica e prática das moedas e medidas do Novo Testamento, onde cada denário conta uma história e cada medida revela um capítulo da vida naquela época distante. Números que contam uma história. Entremos agora em um fascinante capítulo da nossa jornada bíblica, intitulado Números que contam uma história. Aqui, não exploraremos apenas as páginas da Bíblia, mas desvendaremos as estatísticas que moldam sua estrutura e revelam curiosidades intrigantes sobre os autores. Permita-me guiá-lo por esse mergulho nas cifras que contam uma história única. Ao observarmos a Bíblia, somos saudados por uma miríade de números que transcende a mera contagem. Cada livro, capítulo e versículo constitui não apenas uma unidade numérica, mas um elo vital na tapeçaria das Escrituras. Vamos além da contagem óbvia e penetremos nos significados sutis que esses números detêm. Comecemos pelo básico e, ao mesmo tempo, extraordinário, a quantidade de livros, capítulos e versículos que compõem a Bíblia. Não são apenas números, são a estrutura da revelação divina, organizada de maneira a guiar-nos por uma narrativa coerente, repleta de sabedoria, profecia e ensinamentos atemporais. Mas o que seriam os números sem os protagonistas por trás das palavras? Descubra curiosidades surpreendentes sobre os autores que deram vida a essas páginas sagradas. Suas origens, experiências e contextos históricos adicionam camadas de compreensão às palavras que escreveram, revelando não apenas a diversidade humana, mas a singularidade de cada voz inspirada. À medida que nos aprofundamos nas estatísticas, não pense apenas em termos de quantidade, mas como uma linguagem numérica que transcende o simples contar. Cada número é uma janela para a complexidade da revelação divina, uma trama intrincada que se desdobra diante de nós. Então,
Preparado para deixar de ver apenas números e começar a enxergar as histórias que eles contam? Esteja pronto para uma exploração que vai além da matemática, desvendando uma narrativa rica e multifacetada que torna cada estatística mais do que um simples dado, mas uma peça essencial no grande quebra-cabeça das Escrituras. Harmonia entre fé e ciência. Adentrando um campo fascinante, convido-o a explorar comigo a intrincada relação entre a fé e a ciência, sob o título Harmonia entre Fé e Ciência. Este tema não é apenas um exercício intelectual, é uma jornada pelo entendimento das Escrituras em diálogo constante com a busca humana pelo conhecimento. Vamos nos aprofundar nessa fascinante conexão. Ao abordarmos a Bíblia em relação à ciência, não podemos ignorar a complexidade das narrativas bíblicas e a riqueza simbólica que contém. Como podemos interpretar as Escrituras à luz dos avanços científicos? Em que medida as histórias antigas dialogam com os princípios científicos modernos? Descubra comigo as várias abordagens e interpretações que buscam encontrar uma harmonia entre esses dois pilares fundamentais da compreensão humana. Façamos uma viagem ao passado e exploremos as contribuições históricas da Bíblia para o pensamento científico. Como as ideias e conceitos presentes nas Escrituras influenciaram a mente de grandes pensadores ao longo da história. De Copérnico a Kepler, de Newton a Galileu, desvende como a Bíblia não apenas coexiste, mas muitas vezes inspira e promove a busca pelo conhecimento científico. No cenário contemporâneo, abordaremos o diálogo em curso entre fé e ciência. Como as descobertas científicas impactam nossa compreensão espiritual? E, inversamente, de que maneira as convicções religiosas moldam a forma como interpretamos e aplicamos os avanços científicos? Explore comigo os desafios e oportunidades dessa interação dinâmica. Portanto, prepare-se para uma jornada que transcende as barreiras aparentes entre fé e ciência. Vamos desvendar as camadas de significado que conectam essas duas esferas, percebendo que, longe de serem antagonistas, fé e ciência podem coexistir e até mesmo se enriquecer mutuamente. Está pronto para essa exploração? Princípios éticos e morais. Embarquemos juntos nesta jornada fascinante pelos princípios éticos e morais inscritos nas páginas da Bíblia, sob o título sugestivo Princípios Éticos e Morais. Esta é uma exploração não apenas de códigos e mandamentos, mas de valores intemporais que continuam a ecoar através dos séculos. Comecemos desvendando os fundamentos éticos fundamentais encontrados na Bíblia. Deixe-me guiá-lo pelas passagens que delineiam os alicerces da moralidade, oferecendo uma visão clara dos princípios que orientam o comportamento humano. Estamos diante de uma riqueza de ensinamentos que transcendem culturas e eras, proporcionando um quadro robusto para a compreensão da conduta ética. A aplicação prática desses princípios na vida cotidiana é um aspecto crucial que exploraremos em detalhes. Como podemos incorporar esses ensinamentos milenares em nosso modo de vida contemporâneo? Vamos refletir sobre exemplos concretos e desafios do dia a dia, ilustrando como os princípios éticos da Bíblia não são relíquias do passado, mas guias relevantes para as decisões que enfrentamos hoje. Mas a jornada não para por aí. Adentremos os desafios éticos contemporâneos. Navegaremos por dilemas morais que ecoam em nossa sociedade atual e descobriremos como os princípios bíblicos podem oferecer insights valiosos diante dessas questões complexas. Estamos diante de um diálogo intertemporal que nos desafia a aplicar os ensinamentos antigos a cenários modernos. Portanto, prepare-se para uma imersão profunda nos princípios éticos e morais da Bíblia. Esta não é apenas uma exploração teórica, é um convite para incorporar esses valores intemporais em nossas vidas, moldando nosso comportamento e perspectivas em um mundo em constante evolução. Pronto para essa jornada? Enfrentando críticas e desafios. Vamos explorar juntos as águas muitas vezes turbulentas das críticas e desafios que a Bíblia enfrenta, sob o título provocador Enfrentando Críticas e Desafios. Eu, como seu guia nessa jornada, o convido a mergulhar nas questões complexas e nas interpelações que, ao longo dos séculos, têm sido lançadas sobre as Escrituras Sagradas. Primeiramente, iremos abordar as críticas comuns que a Bíblia enfrenta. Desde questionamentos sobre sua historicidade até desafios teológicos, enfrentaremos essas questões de frente. Permita-me conduzi-lo por uma análise minuciosa, apresentando uma perspectiva que respeita a diversidade de pensamento, mas que também destaca a resiliência das Escrituras.
Respondendo a essas críticas, exploraremos respostas teológicas e históricas. Vamos desenterrar as fundações sobre as quais a defesa da autenticidade da Bíblia repousa, entendendo como as tradições interpretativas moldaram o entendimento das passagens controversas. Este é um convite para uma jornada intelectual e espiritual, enquanto desvendamos as respostas que têm sustentado a fé ao longo dos séculos. Contudo, não podemos ignorar a riqueza da diversidade de interpretações. Refletiremos sobre como diferentes comunidades e indivíduos interpretam as Escrituras de maneiras distintas, enriquecendo assim a tapeçaria da compreensão bíblica. Esta é uma oportunidade para apreciar a complexidade do texto e reconhecer que, muitas vezes, as respostas não são simplistas, mas profundas e multifacetadas. Prepare-se para uma viagem na qual exploraremos as críticas, mergulharemos nas respostas e celebraremos a riqueza das interpretações. Estamos diante de um desafio intelectual e espiritual que, espero, enriquecerá sua compreensão das Escrituras e fortalecerá sua fé diante das interrogações da mente humana. Pronto para essa jornada desafiadora? Bíblia hoje, relevância contemporânea. Neste capítulo fascinante, vamos explorar juntos a dinâmica e a pulsante relevância da Bíblia nos dias de hoje. Sob o título envolvente Bíblia hoje, relevância contemporânea, convido você a se aventurar comigo por terrenos onde a antiga sabedoria das Escrituras encontra os desafios e as oportunidades do nosso tempo. Primeiramente, mergulharemos na questão fundamental: como a Bíblia permanece relevante no século XXI. Vamos explorar não apenas a persistência, mas a vitalidade das mensagens bíblicas. Eu compartilharei reflexões pessoais sobre como as verdades contidas nas Escrituras continuam a ecoar através dos séculos, tocando questões fundamentais da existência humana. A seguir, examinaremos como a Bíblia é usada em questões sociais e culturais contemporâneas. Prepare-se para uma exploração envolvente sobre como os ensinamentos bíblicos influenciam debates sobre ética, justiça social, igualdade e outros temas prementes. Esta não é apenas uma análise acadêmica, mas uma jornada que destaca o impacto tangível da Bíblia na vida cotidiana. Entretanto, não ignoraremos os desafios que a Bíblia enfrenta na contemporaneidade. Desde interpretações controversas até questionamentos sobre sua aplicabilidade, enfrentaremos esses desafios de frente. No entanto, em meio aos desafios, há oportunidades. Discutiremos como a Bíblia pode ser uma fonte de orientação e inspiração em um mundo em constante mudança. Este capítulo é um convite para contemplar a Bíblia não apenas como um documento antigo, mas como uma narrativa viva, capaz de dialogar com as complexidades do nosso tempo. Juntos, vamos explorar como a Bíblia transcende as eras, continuando a moldar e desafiar, inspirar e confrontar. Pronto para descobrir a surpreendente relevância da Bíblia nos dias de hoje? Concluindo nossa jornada pela bibliologia. É com uma mistura de gratidão e entusiasmo que chegamos ao ponto culminante de nossa jornada pela bibliologia. Sob o título Concluindo nossa jornada pela bibliologia, convido você a fazer uma última reflexão sobre os caminhos que percorremos juntos. Vamos começar recapitulando os principais pontos que exploramos ao longo deste capítulo. Desde a intrigante visão geral do Antigo Testamento até a revelação dos tesouros escondidos nos livros perdidos, mergulhamos fundo na história, na cultura e na influência duradoura das Escrituras Sagradas. Recordemos juntos as reformas visionárias de Josias, a evolução na transmissão dos textos sagrados e a relevância contemporânea da Bíblia. Mas, esta não é uma despedida, e sim um incentivo à exploração contínua. A jornada pela compreensão da Bíblia é tão vasta quanto as próprias Escrituras. Encorajo cada um de vocês a continuar essa busca, a aprofundar-se nas narrativas sagradas e a descobrir novas dimensões da fé e do conhecimento. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento pela sua participação ativa nesta exploração. Suas perguntas, reflexões e curiosidades tornaram esta jornada ainda mais enriquecedora. Em cada slide, em cada tópico, senti a conexão de uma comunidade comprometida em desvendar os mistérios e as maravilhas da Bíblia. À medida que nos despedimos desta jornada, que essa conclusão seja apenas um ponto de partida para novas descobertas. Que o conhecimento adquirido possa inspirar uma prática mais profunda da fé e abrir portas para um diálogo contínuo sobre as verdades que as Escrituras revelam. Agradeço por compartilhar esta jornada pela bibliologia comigo.
Que nossos caminhos possam cruzar-se novamente em futuras explorações e que a luz das Escrituras continue a guiar nossos passos. Até breve, e que suas descobertas na jornada da fé sejam abundantes e transformadoras. Vamos para o questionário para melhor fixação. Pergunta 1. Qual é a importância do Antigo Testamento na bibliologia? Resposta. O Antigo Testamento é considerado o alicerce da fé, conforme destacado na seção Antigo Testamento, visão geral. A resposta está no conteúdo que ressalta sua importância e suas divisões principais, a lei, os profetas e os escritos. Pergunta 2. Quem foi Josias e qual foi o impacto de seu reinado? Resposta. Josias foi um rei cujo reinado foi marcado por reformas religiosas e pelo redescobrimento da lei. A resposta está na seção Leis e Reformas, Josias. Pergunta 3. Quais são os títulos e o conteúdo abordado na seção sobre os Evangelhos Apócrifos? Resposta. Os títulos são Evangelhos Apócrifos e a formação do cânon. O conteúdo aborda a explicação dos Evangelhos Apócrifos, o processo de seleção para o cânon e sua importância histórica e teológica. Pergunta 4. Como as Escrituras foram transmitidas ao longo do tempo, desde os meios tradicionais até as tecnologias modernas? Resposta. A transmissão das Escrituras, desde o papiro até a impressão digital, é discutida na seção Evolução na Transmissão. Pergunta 5. Como a Bíblia influenciou a cultura e sociedade, além das igrejas? Resposta. A influência da Bíblia na arte, literatura, música, ética e justiça é explorada na seção Impacto na cultura e sociedade. Pergunta 6. Como a Bíblia aborda a relação entre fé e ciência? Resposta. A abordagem da Bíblia em relação à ciência e suas contribuições históricas são discutidas na seção Bíblia e Ciência. Pergunta 7. Quais são os fundamentos éticos da Bíblia e como eles se aplicam à vida cotidiana? Resposta. Os fundamentos éticos da Bíblia e suas aplicações práticas são explorados na seção Bíblia e Ética. No capítulo 6, mergulhamos nas profundezas da bibliologia, explorando as raízes e impactos das Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento revelou-se como o alicerce da fé, destacando sua importância e suas divisões principais, a lei, os profetas e os escritos. Uma jornada histórica nos levou a Josias, cujo reinado foi marcado por reformas religiosas e pelo redescobrimento da lei, deixando um impacto duradouro na preservação das Escrituras. Exploramos também os tesouros escondidos nos livros perdidos da Bíblia, examinando listas e descobertas arqueológicas relevantes, entendendo seu significado para a compreensão da fé. A evolução na transmissão, desde o papiro até a impressão digital, destacou a adaptabilidade das Escrituras às tecnologias modernas. Ao adentrarmos o Novo Testamento, desvendamos sua composição e estrutura, destacando as diferenças entre os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as Epístolas. Abordamos a formação do cânon, compreendendo os Evangelhos Apócrifos e sua importância histórica e teológica. Além disso, exploramos a influência da Bíblia na cultura e sociedade, observando seu impacto na arte, literatura, música, ética e justiça. Compreendemos as medidas bíblicas, seu significado econômico e cultural, além de explorar estatísticas reveladoras sobre a Bíblia. A harmonia entre fé e ciência foi destacada, ressaltando a abordagem da Bíblia em relação à ciência e suas contribuições históricas para o pensamento científico. Adentramos também os princípios éticos e morais da Bíblia, examinando suas aplicações práticas na vida cotidiana e enfrentando os desafios éticos contemporâneos. Concluímos nossa jornada, recapitulando os pontos cruciais, incentivando a exploração contínua e expressando gratidão pela participação ativa nesta busca pelo conhecimento. Que esta síntese narrativa inspire a continuidade dessa jornada, revelando as riquezas inesgotáveis da bibliologia. Queridos amigos e alunos dedicados, chegamos ao final do capítulo 6 de nossa jornada pela bibliologia, e quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. O empenho e dedicação que demonstraram ao longo deste curso são verdadeiramente inspiradores. Agradeço a todos que se inscreveram no canal e se comprometeram a aprender e crescer juntos. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês por esse compromisso de busca pelo conhecimento das Escrituras. Nosso ministério é mais do que um curso, é um chamado para servir às necessidades daqueles que atendemos. Continuem engajados, participando ativamente, compartilhando suas experiências e aprendizados.
O diálogo é fundamental para o crescimento espiritual. Reforço o convite para que se inscrevam novamente no canal, para que possamos continuar fortalecendo essa comunidade de aprendizado. Não deixem de explorar o conteúdo já disponível em nosso canal e convido a todos a comentarem sobre outros temas que gostariam de ver abordados. Aguardem ansiosos pelo próximo encontro, onde nos aprofundaremos ainda mais nos estudos teológicos. Que este conhecimento seja uma bênção em suas vidas e que possamos, juntos, prosseguir nessa jornada de descobertas espirituais. Deixo meu agradecimento especial a cada um que participou, comentou, compartilhou e se dedicou. Que Deus continue abençoando cada passo de sua caminhada. Até a próxima! Que a paz e as bênçãos divinas estejam sempre convosco.